Olha, o Senhor nos trazendo aqui mais uma vez, mais um dia, para poder falar que o Senhor é bom. Obrigada de coração por você estar nesse lugar. Eu tenho certeza que foi o Papai do Céu que te trouxe aqui para poder dizer, para poder me ouvir dizer que Ele é bom, que a misericórdia dele dura para sempre, que Ele continua operando milagre e que eu sou um milagre, eu sou uma prova viva de que o Senhor Ele faz prodígios e maravilhas ainda nos nossos dias. Amém? Se você está precisando de cura, creia, confie e que o Senhor ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você precisa, daquilo que o teu corpo físico ou espiritual ou da tua alma, aquilo que você precisa, o Senhor pode fazer infinitamente mais. Eu sou prova viva disso, que ele cura corpo, ele fortalece o espírito e também cura a alma. Aleluia, ele cura os sentimentos. Eliana, como assim cura a alma? Cura os sentimentos, né? Cura os sentimentos, sentimento de angústia, de tristeza e aquela tristeza que não passa, ele cura também. Eliana, aí eu que tô fraquinho, eu não tô me sentindo tão assim e tal. O Espírito pega a palavra, o Espírito está enfraquecido, pega a palavra, estuda a palavra, come a palavra, se lembra, traz a memória, como diz a palavra de Deus, traz a memória aquilo que te deu esperança, traz a memória aquilo que o Senhor já fez por você. Lembra daquelas coisas que o Senhor já fez contigo até aqui. E aí você vai ter seu espírito fortalecido. Conversa com o Espírito Santo. Conversa com ele, ele está aí do seu lado, só esperando, como ele outro dia me disse, ser solicitado. Ele está sempre do nosso lado esperando ser solicitado. Amém? Não esquece disso não. Eliana, hoje vamos falar sobre o quê? Hoje nós iremos falar, eu estava há pouco aqui falando com o Espírito Santo, como é que eu vou falar? Qual vai ser o título da palavra que nós iremos falar? E o Senhor me disse assim, olha, que nós temos que tomar uma posição, né? Nós temos que decidir em que lado estar, se é a favor do reino dos céus ou se é a favor do reino dos homens. Não foi exatamente com essas palavras não, mas é exatamente assim, né? Se é a favor do reino do homem ou é a favor do reino dos céus. E eu te digo que o Senhor chamou eu e você para vir nessa terra pelo reino dos céus. Não podemos perder o foco. E hoje em dia a gente sabe que temos diversas coisas para poder nos tirar do foco, nos distrair do foco que é fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus em cima da terra. E onde é que nós estaremos lendo, meditando na palavra do Senhor? Aqui está ela, glória a Deus por isso. Estaremos meditando em Lucas, capítulo 21. Mas antes disso eu quero te convidar para a gente fazer uma oração. Amém? Vamos falar com o nosso Pai. Paizinho, eu quero te agradecer, Senhor, por essa pessoa que está aqui, pela essa pessoa que o Senhor trouxe até este lugar. Jesus, eu não a conheço, mas o Senhor conhece o íntimo, o Senhor conhece ela intimamente, porque Tu és o Pai, Tu és aquele que nos sonda, Tu és aquele que nos sustenta, Tu sabe o que nós necessitamos, Pai. E por isso nós queremos Te agradecer pelo Senhor ter nos trazido até aqui, pelo Senhor ter nos sustentado, o Senhor continuar nos sustentando em cima dessa terra. Muito obrigada, Senhor. Falamos para Ti que a nossa vida ela pertence totalmente e exclusivamente ao Senhor. Pai, amamos a Tua presença, amamos a Tua essência. Senhor, nesse dia eu quero Te apresentar essa pessoa que está angustiado, a pessoa que nesse dia está enterrando seu ente querido, ou aquele que está com alguém nos leitos, seja de UTI ou enfermarias. Senhor, aquele que ainda está esperando nas filas de regulação, tenha de misericórdia, Pai. Clamo a Ti também pelas pessoas, pelos meus irmãos que estão do outro lado, fora do Brasil, seja na Ásia, seja na Europa, seja na América. Em o nome de Jesus, Pai, que a Tua mão, a Tua santa mão,
mão, Senhor. Eu sei que ela está estendida, mas eu te peço e clamo a Ti nesse dia, Pai, que a Tua proteção, Senhor, o teu agir, Senhor, venha sobre a vida dos meus irmãos que estão fora da nossa nação, Pai. Ah, Espírito Santo, eu te peço também que o Senhor abra a nossa mente, para que nós possamos entender com clareza, Espírito Santo, aquilo que o Senhor colocou no meu espírito, aquilo que o Senhor depositou no meu espírito, para estarmos dividindo, comungando nesse dia em o nome de Jesus. E que as tuas bênçãos, Senhor, ela esteja sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa que me ouve em o nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Oh, glória a Deus. Vamos lá ler a palavra do Senhor, como eu falei, está em Lucas capítulo 21, a partir do 9, que diz assim, ó: E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Muita gente ouve dizer com essas situações que estão acontecendo aí, né, no mundo: ai, Jesus está voltando, Jesus está voltando, tá em guerra, tá em isso, tá aquilo, filho tá matando pai, pai tá matando filho, Jesus está voltando. E aqui a palavra está dizendo que o fim não será logo. Por quê? Porque ainda tem muita gente para poder ouvir a palavra de Deus da minha e da sua boca. Então, quando ouvirmos que as nações estão se levantando uma contra a outra, um reino contra outro, ainda não é o fim. O 10 diz assim: Então lhes disse, Jesus conversando com a multidão, então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Me lembra muito do meu avô isso aqui, essa palavra. Meu avô, eu era criança ainda e ouvia muito meu avô falando sobre isso. E olha, isso eu estou falando tipo de 84, 85, 82, 83, 1983, eu estou falando mais ou menos nessa data. De lá já se falava nessas coisas. Imagina que as coisas de lá para cá pioraram muito, mas a Bíblia está dizendo que ainda não é o fim, quando a gente ouvir falar essas coisas. E cabe a nós cristãos a gente ficar, irmãos, não preocupado se Jesus vai voltar, se Jesus já vai voltar, se isso, se aquilo, não. Cabe a nós só evangelizar, só falar da palavra e falar e fazer aquilo que está contido nesse livro. A gente não tem que estar se preocupando e nem se perdendo tempo com essas coisas, amém? Não devemos estar nos preocupando com essas coisas, discutindo sobre essas coisas. Por quê? Porque isso também é uma forma do mal ter o nosso tempo, e o nosso tempo ele é precioso, e Deus não nos deu tempo e não está nos dando tempo aqui em cima dessa terra para a gente ficar discutindo de coisas que não diz respeito nem a mim nem a você. O que diz respeito a mim e a você é falar sobre o reino dos céus. Aleluia. Você é cristão? Se não, aceita Jesus. Hoje é o dia, hoje é um excelente dia, um perfeito dia. Se você ainda não confessou Jesus como teu Salvador, aceita, não aceita, fica uma palavra meio assim, né? Mas confesse a Jesus como teu Salvador, Ele está de braços abertos lhe esperando. Mas nós que cremos, e eu sei que você está aqui porque você crê na palavra de Deus, nós não devemos estar nos distraindo, nos dispersando, ficando disperso com essas coisas, tá? Porque são tudo coisas para nos tirar do foco que é servir a Deus, servir o reino dos céus. Então a palavra no 10 diz: Então lhes disse, levanta-se nação contra nação e reino contra reino. Ai, fulano, país tal, Irã está guerreando contra Israel, Israel está guerreando contra Irã, agora entrou fulano, agora entrou ciclano. Irmão, a gente não tem que estar se distraindo com essas coisas, amém? O nosso foco é o céu. O Senhor nos chamou para poder levar o reino dos céus às pessoas. E haverá em vários lugares, versículo 11, e haverá em vários lugares grandes terremotos. Haverá fome, haverá pestilência, ou seja, pestes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas antes de todas essas coisas, escuta,
Mas antes de tudo isso que está acontecendo, isso aí, quando a gente já está vendo, né? Mas ele está dizendo aqui, ó, que mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. A gente sabe que a Nigéria, o Mianmar e tantos outros países por aí, essas nações, elas perseguem muito o cristianismo, né? E, e isso é um dos sinais, né? Mas isso é só lá. Aqui, graças a Deus, nós aqui no nosso país, nós ainda temos essa liberdade de expressar o verdadeiro evangelho de Cristo. E infelizmente, enquanto eu e você não se posicionar para vir falar do verdadeiro evangelho, tem gente por aí dizendo ser o que não é. Dizendo que Deus está falando sem ele estar falando. Aliás, falando pela boca, né? Falando aquilo, falando coisas, dizendo que Deus está dizendo sem Deus está dizendo. Por quê? Porque não está na palavra. Não está na palavra. Se não está aqui, provai o Espírito que está falando aquilo, ou seja, peça ao Senhor se você não tem o discernimento de Espírito, para ver se aquilo ali é o Espírito de Deus ou se é o Espírito das trevas que está falando isso. Então, como eu ia dizendo, aqui no nosso país nós temos ainda liberdade, né, de falar do verdadeiro amor de Deus. E muitos estão por aí falando o que Deus não está mandando, porque eu e você, isso eu estou falando, queridos, porque foi o Senhor mesmo que disse para mim. O Senhor disse para mim que por que existem pessoas que têm se levantado para falar coisas que Deus não está mandando, porque aqueles que sabem, como eu e você, aqueles que creem, aqueles que meditam nisso aqui, nessa palavra aqui, que é a palavra do Senhor, enquanto nós não tomamos posição, outros estão aí agindo, dizendo coisas que não é dentro, que não é meditado, não é lido, não está escrito dentro da palavra. Amém? Então aqui a palavra de Deus está dizendo, Jesus estava falando, aqui é no sermão profético, no princípio das dores, ele está falando que antes do fim, vão nos levar adiante, quer dizer, nós iremos ser presos, né? E iremos diante de juízes, seremos encerrados nas prisões, ou seja, seremos prisioneiros, né? Outros serão mortos. Aí você diz assim, Helena, mas isso já acontece realmente, né? A gente que segue aquela página Portas Abertas, né? A gente vê o quanto de irmãos que são perseguidos. Mas nós, volto a dizer, aqui na nossa nação, nós ainda temos esse privilégio de falar do Senhor abertamente. 13. E vos acontecerá isso para testemunho. Que lindo, para testemunho. O Senhor fez alguma coisa maravilhosa em sua vida, você tem um testemunho para contar. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus falando para aquele povo, e hoje essa palavra é para nós, quando nós formos perseguidos, isso servirá de testemunho. Então não se envergonhe de falar da palavra de Deus, não se envergonhe de usar o seu celular para falar da palavra de Deus. Muitas das vezes encaminhamos vídeo que chega para nós que é só para escarnecer, é só para zombar. E às vezes, irmãos, até pessoas que se dizem ser cristão. Aliás, hoje eles nem usam muito o termo cristão, né? Usa evangélico, mas eu sou cristão. Eu sou seguidora de Cristo. O seguidor de Cristo, ele é cristão. Ele não é evangélico. Então, muitas das vezes, até os que se dizem ser escarnecendo, zombando, né? Da palavra de Deus, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando. E nós não podemos nos ajuntar com essas pessoas, amém? E vos acontecerá isso para testemunho, então usemos o nosso celular, usemos as nossas redes sociais para falar do Senhor. Eu, queridos, já fui uma pessoa que usava minhas redes sociais quando eu era... Estou tentando melhorar, o Senhor está trabalhando ainda no vaso, porque enquanto Ele não voltar, Ele ainda está trabalhando em mim.
Mas antes eu não usava minhas redes sociais para poder divulgar o evangelho, para falar do Senhor, né? E isso é muito importante. Nós somos chamados para poder divulgar o evangelho. Foi para isso que o Senhor nos colocou em cima da terra. Há pessoas que dizem assim: eu não sei qual é o meu chamado, e de pregar o meu evangelho a toda criatura. Todos nós já temos um it. Todos nós temos um it. Só basta buscar o Senhor, falar com Ele que mora dentro desse templo. Dentro desse templo aí, Ele não habita em igreja, Ele não habita em bloco de cimento, Ele habita dentro de mim e de você. Fala com Ele, conversa com Ele e Ele vai te direcionar, aleluia, aonde, a quem, ou em qualquer lugar onde você estiver, você pode abrir a boca e dizer. Aí você pode dizer assim: Lina, eu vou falar o quê? Você pode dizer o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Ai, o que é que Deus tem feito na minha vida? Tem te dado ar para respirar, tem te dado perna para caminhar. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio e por isso nós estamos alegres, por isso que nós devemos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Aleluia, vamos lá. 14. Propondo-vos em vosso coração não premeditar, como a vez de responder. Ele falou que era para testemunho, as perseguições. Não devemos premeditar, não devemos ficar: ai, como é que eu vou responder? O Senhor dará a palavra na hora que eu e você se posicionar para poder falar. Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem contra ti. Meu Deus! Esse é o nosso Pai, queridos. Quando a gente se posiciona, quando a gente abre a boca e diz: Pai, tá aqui uma boca. Olha, eu não sei falar, eu não sei o que dizer, mas eu sei que o Senhor tem a palavra. Ele tem a palavra, queridos. E nós temos a boca, então nós devemos estar disponível para Ele. Amém? Acessível a Ele. Deixar Ele falar através de nós. Porque com certeza tem pessoa que... Tem gente que... Perdão, aqui... Tá, o telefone aqui travou um pouquinho. Tem pessoas que estão esperando ouvir o que eu e você temos para falar. E nós não podemos nos calar. Amém? Então, se existe um lado, se existe uma decisão que eu e você devemos tomar, é militar a favor do reino dos céus, não militar a favor de pessoas, não militar a favor de reinos, não militar a favor de nações. Na Cassubindervácia, o meu e o seu dever é militar pelo reino dos céus, povoar os céus. Tudo isso são coisas para nos distrair e nós não podemos nos distrair, queridos. O nosso partido é o céu, aleluia. Às vezes eu vejo, queridos, e isso me entristece, eu tenho certeza que entristece o Espírito Santo. Pessoas que se dizem cristão dizendo: ai, que bom que Israel se defendeu. Ah, que... Esquecendo que se Israel lançou um míssil, tem mãe morrendo, tem filho morrendo, tem pessoas inocentes morrendo. Aleluia, nós somos pacificadores. Aqueles que são filhos de Deus são pacificadores, ou seja, são para trazer a paz. Eu não posso revidar aquele que está vindo contra mim. Se uma pessoa me dá um murro, eu não posso devolver, porque eu vou estar me igualando a ele. Eu não ficou gravada assim na minha mente uma imagem que eu vi de um cachorrinho preso nos ferros, nos escombros, um cachorrinho lá, sabe, preso nos escombros. Então assim, é muito triste. Deus, o nosso Jesus, a Trindade veio à Terra em forma de homem. Jesus Cristo, sendo homem, ele veio à Terra para poder nos trazer o tempo da graça. E o tempo da graça é o tempo da paz, não é tempo de guerra. Ele é o príncipe da paz. E nós somos os pacificadores do nosso tempo. Não podemos estar contra um e a favor de outro. Aleluia. O Senhor não nos mandou na terra, não nos trouxe para a terra para poder a gente estar sendo a favor de quem revida. Aleluia. Nós estaremos nos igualando. Que diferença há entre quem serve e o que não serve? Qual é a diferença?
Estamos nos igualando e não podemos fazer isso. O Senhor não quer isso. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário, não foi só por Israel, não foi só por Irã, não foi só pelo Brasil, foi por todos. Todos. Aleluia. Jesus Cristo morreu por aqueles que estão na Palestina. Jesus Cristo morreu por aqueles que estão no Irã. Jesus Cristo morreu por aqueles que estão no Iraque. Jesus Cristo morreu por aqueles que estão nos Estados Unidos. Jesus Cristo morreu por aqueles que estão no Brasil. Jesus Cristo morreu por todos. Aleluia! Observe que é um levante, amigos, do inferno para poder tentar distrair a mim e a você para que a gente tome partido. É igual na política, é da mesma forma. Aleluia, o meu e o seu partido é o reino dos céus. Aleluia, povoar os céus é falar da palavra de Deus e nada mais. De forma nenhuma o pai fica feliz em saber que um irmão está matando outro irmão, ora bolas. Como que a gente pode ler aqui que um irmão não pode nem falar mal de um outro irmão, que ele já não gosta, ele já fica triste, ele já não compactua de um irmão falar contra outro irmão. Imagina um bombardear outro. Imagina um desejar mal ao outro. Agora eu vou desejar mal ao que dirige país tal. Ou vou desejar mal ao que não ganhou a eleição, ou ao que ganhou a eleição. Não, queridos, o Senhor não nos chamou para isso. E hoje eu e você tomemos uma posição que é de falar do reino, é de cumprir o que está aqui. De nada adianta eu saber e não praticar. De nada adianta eu saber ler, eu ler, saber o que eu estou lendo aqui e eu não praticar. Aí naquele grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim. Por quê? Porque eu sei, mas não cumpri. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que Ele mandou para a terra são irmãos. Nós somos criatura de um só Deus. E não podemos ficar desejando a morte do outro. Feliz porque o outro bombardeou o outro, feliz porque o outro tá massacrando o outro, de forma nenhuma. O Senhor não chamou eu e você na terra para poder militar a favor de homem, nem militar a favor de nação, nem militar a favor de reino terreno. O nosso chamado é para militar a favor do reino dos céus. Aleluia. Não entristeçamos nosso Pai. Aleluia, a palavra dele diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Melhor é que eu e você, a palavra dele diz aqui, melhor é que eu e você nem conheça o que está aqui. E agora, se eu abro, leio e não pratico. Ler, saber, sem fazer, vou ter a proteção de Deus só porque eu estou lendo? Só porque eu sei? Não. A proteção de Deus vem sobre mim e sobre os meus se eu ler, entender, praticar. E aí então, como eu sempre digo, eu vou desfrutar da proteção do Senhor. Tomemos um partido, o dos céus, não de homem, não de nações, não de reinos terrenos. Aleluia! Glória a Deus. Eu acho lindo quando ele vem dessa forma. Aleluia. Tem um louvor que diz assim: o que fazer quando ele vem? Oh, aleluia. O Espírito Santo geme. Ele geme em ver um filho se alegrando com a morte de outro. Aleluia. O Senhor compactua com isso. Ele, Jesus Cristo, é o príncipe da paz, queridos. Ele não quer que nenhum dos que o Pai deu para ele, entregou para ele, se perca. Aleluia. Não nos esqueçamos disso. Busquemos ao Senhor. E quando ele vier,